Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Tretas e Diálogos, no nosso terceiro episódio. A gente tem a alegria de receber mais um amigo, Josué, delegado da Polícia Civil aqui no Distrito Federal. Congregou um tempo com a gente, a família linda. Acabou de ter gêmeos, né? 3 meninos. Eu tô com 4, tô na frente. E vou mais um aí. Seja bem-vindo, meu amigo. Se apresente aí. Boa tarde, tudo bom, pastor? Eu me chamo Josué Pinheiro, eu estou delegado de polícia, estou lotado atualmente na 12ª Delegacia de Polícia, na Taguatinga Centro, Praça do Relógio. Para quem conhece Brasília, não tem como não conhecer a Praça do Relógio. Já estou indo para o meu 5º ano em Brasília e aprendi a amar essa cidade. Aqui é muito bom, aqui vocês estão sempre querendo crescer, dominar o mundo, né? Não são o Pink e o cérebro, mas vocês vão dominar o mundo. Conexões. Acabei de descobrir que aqui é hub. Que visão da conexões aqui, né? E é isso, estamos aí. Vamos falar. Se teve a perguntar, o que eu puder falar, né? Porque a polícia, a atividade policial é todo dia, ela é dinâmica. Top. Cara, meu anseio, sempre que eu dialogo com policiais ou militares, e principalmente cristãos, eu vou no âmago da questão. O âmago da questão, por um lado, é a idolatria institucional. O cara está tão entregue àquela vocação ou àquela profissão que o cara se torna cego para ele mesmo e cego para a instituição e acha que ele se entrega de maneira incondicional àquilo e não consegue ver todas as variáveis daquilo, só que ele passa a não ter autocrítica. E a gente vai voltar nesse ponto daqui a pouco, quando eu perguntar sobre as incoerências institucionais e pessoais do policial ou do militar e como você lida, enxerga e administra isso. Mas o primeiro ponto é justamente isso, assim, ó. Eu sou um cara que me julgo conservador, por mais que tenha essa estética, essa cara e tal, mas estou mais à direita da vida do que à esquerda, nos meus valores e tal. Mas sempre faço perguntas caras e a galera conservadora acha que essas perguntas caras me fazem flertar com a esquerda, por exemplo. Mas para mim não. É o que eu sempre digo, eu sou conservador, porém não sou cego, o cérebro não parou de funcionar e continuo a questionar os status, né? É como se eu fosse um tipo de conservador anarquista. Creio, mas eu vou romper com aquilo que não funciona. Não vou ter que administrar um cemitério. Esse cemitério aqui não está funcionando. Então, não existe uma sociedade viável e possível sem as instituições históricas, ok? É melhor uma família que não funciona do que família nenhuma. Se eu abraçar a esquerda e a visão que ela tem de mundo, é família nenhuma, eles vão desconstruir. Então, nem toda família funciona, mas é melhor alguma família do que família nenhuma, sacou? E quando você vai para essas incoerências práticas da vida, artistas, intelectuais, a cultura e o brasileiro, é duro falar isso, mas quando você analisa o DNA do brasileiro, o brasileiro tem uma tendência, está na moda a bandidolatria. Mas se a gente for olhar para a cultura, ela é produzida desde antigamente para isso ser inserido em nós. Por exemplo, a gente é fã do Poderoso Chefão, da trilogia. Mas se a gente for botar na mesa a verdade, aquilo, bicho, é sutilmente um chip incluído na nossa mentalidade para que a gente passe a amenizar, por exemplo, o crime organizado, porque vai ter código de honra, Poderoso Chefão diz, você está arrependido, vai ter que limpar meu nome. Aí tem todo aquele código de família, de gangue, de quadrilha e tal, mas no final das contas foi inserido em nós que o crime é familiar, a beleza na parada. Por exemplo, Netflix. Você entra hoje, cara, mais de 40% do conteúdo, cara, é uma repaginação do crime. Colocar ele diante da cultura de uma maneira pop. Você pega Peaky Blinders, que eu assisti e amei, mas é aquilo, sacou? Tipo, bota um pouquinho de verdade num monte de mentira. Colocaram lá Narcos, acho que é de 2018, a série Narcos de Pablo Escobar. Cara, eu não vou mentir, até arrepio de raiva, só de pensar nisso. Eu assisti e quando na série mataram Pablo Escobar naquele telhado, eu quase choro, velho. Eu tava torcendo pro vagabundo, mano.
Sacou? Porque botaram ele como um cara de família. Quando ia fumar um baseado, não fumava na frente da mãe. Mas como pode aquele marginal ser um homem de família e honrava a mãe dele se ele destruiu a vida de milhares de mães mundo afora? Quantos filhos ficaram sem um pai? Quantas mães perderam um filho? Quantas mulheres perderam um marido? E você pega os artistas aqui no Brasil querendo repaginar Marighella, terrorista, sequestrador, matou um monte de gente. Aí, para essa esquerda, parece que esse ato de barbárie de um cara de esquerda não é crime, é ato revolucionário. E quando a gente vai analisar o brasileiro, ele também entrou nessa rota de uma idolatria subjetiva ou de heroísmo. O traficante, porque ele dá o botijão de gás na quebrada, ele é o herói. Mas a polícia, quando chegar, a polícia é o vilão do negócio, sacou? Então, eu analiso isso na prática, analiso na teoria. Hoje, arte, cinema, filosofia, pensamento político, tudo tem a ver com a exaltação do mal, exaltação da criminalidade, sacou? Do tipo assim, eu vi uma postagem do tipo assim, olha, fulano morreu. Aí postaram, descanse em paz, que Deus te receba. Aí um comentário assim, nossa, ele era tão bom, só cometia uns furtos de vez em quando, mas era gente boa. Aí do tipo assim, velho, tá tão sutil essa questão que a gente está dizendo que Deus te receba para a gente que não glorificou Deus em vida, mano. Como que Deus vai receber, velho? Sacou? Então, assim, ó, do seu ponto de vista, como um policial, do seu ponto de vista como pai, como cidadão, como marido, como um cristão, qual a análise? Como que você vê? Onde nasce isso na sociedade de o reverso? O policial é o vilão e o criminoso é o herói. É uma pergunta difícil. Eu também ouvi a La Casa de Papel no segundo episódio, eu parei de ver. Eu falei, eu quero que todo mundo fique preso aí mesmo, confinado, seja todo mundo preso e acabe. Porque eu falei, os caras querem que eu torça pelo bandido. Mas não é só isso, pastor. Onde nasce? Vamos lá. A polícia, a gente confronta. Porque, por exemplo, tem psicólogo, psicanalista. Para a gente, não importa. Ele nasceu num lar pobre, roubou, delinquiu, roubou um pão, nós vamos prendê-lo. E hoje, o que nós temos? Uma bateria de pessoas super inteligentes para confrontar a polícia. E a polícia, ela tem muitos inimigos. As pessoas não concordam porque a gente prende, porque a gente não quer saber. Por exemplo, a menina está grávida de 8 meses, peguei ela com 5 quilos de crack. Ela vai ter neném amanhã. Você vai para a cadeia. Aí o que vai acontecer? É Deus que vai te proteger. Porque eu vou te dar todo o amparo, senhora. Vou te dar o que? Qual o amparo que eu vou dar? Jogar ela dentro de uma cela fria, ela vai ficar presa. E a gente acaba confrontando a sociedade numa área que a gente não tem tolerância. Não é que eu não tenho, o Estado não tem, a lei é clara. E a gente está sempre prendendo, a gente está sempre... Pessoal, no fundo, a gente acaba confrontando a sociedade. Porque existe uma consequência para aquele comportamento dela. É como se a sociedade não entendesse que o policial e a polícia não têm a prerrogativa de fazer o juízo de valor. Ah, mas o cara roubou porque está passando fome. Não, a minha análise não é essa. Eu só estou aqui para cumprir o que está escrito. O que a lei diz? E eu vim aqui executar o que a lei diz e aquilo que o Estado me ordena fazer como força policial. Que alguém lá na ponta faça essa análise de todo o ecossistema. Mas eu não estou aqui para ser terapeuta do cara. É isso. Isso. A gente não é babado preso. É um termo, assim, as pessoas ficam até ofendidas, outras não. Mas a gente não é amigo do preso. Eu falo, eu também não sou teu inimigo. Mas hoje você está preso. Você está entendendo? Esse carro aí que você está dirigindo é um carro produto de roubo. Não, mas eu quero explicar porque eu fiz uma negociação, eu comprei em tal lugar e tal. Isso é um caso, assim, que acontece muito. Mas você vê o que é um problema sério que a gente tem. A pessoa vem delinquindo desde sempre. Desde sempre. Chega com 20 anos... ela continua delinquindo. E não tem existe uma conivência, muitas vezes, da sociedade em olhar com pena. E a polícia ela não olha com pena para aquela pessoa. A polícia olha lá, é um delinquente, infrator da lei, está dando prejuízo para a sociedade, não está nem pagando tributo, ou só os indiretos, né? Mas ele é um peso para a sociedade.
com os crimes que ele pratica. É assim que eu, como policial, vejo. Claro que muita gente vai criticar, mas eu não vejo ele como com pena. Eu vejo ele como um causador de problema, porque se ele rouba um carro que não tem seguro, o transtorno que ele dá para aquela vítima, que o cara já tem que fazer logo, meter um jejum, uma oração, alguma coisa, Deus, traz esse carro de volta. E você vê a aflição da pessoa que perdeu. Eu trabalho com a aflição da vítima, então a gente não tem muita empatia com o criminoso, a gente não tem pena, a gente não sensibiliza que ele nasceu numa família, que ele sofreu abuso, que ele... Para a gente sabe que isso é uma coisa muito difícil de superar, mas se ele não superar, a gente vai cobrar, o Estado vai cobrar através da gente. Você está entendendo? Se os seus problemas caírem para o crime, se você, por exemplo, a pessoa falou assim, eu fui estuprado, eu estupro hoje. Nós vamos te prender, porque você não superou seus traumas. A gente não quer saber o que você vai fazer com os traumas que você sofreu. A polícia vai falar, você vai se comportar como o Estado, como a lei manda? Se você não se comportar, a gente vai te pegar. Aqui não tem psicólogo, aqui não tem nada. Escreveu, não leu, o pau comeu. E eu acho que isso acaba que as pessoas verem a gente como truculentos, intolerantes, arrogantes, como pessoas que não têm diálogo. Entendeu? Mas não tem? Tem diálogo. Assim, qual a linha tênue? Pergunto isso baseado na linha tênue. Qual a linha tênue entre ser antipático com aquele que infringe a lei e permanecer humano, principalmente para um policial que é cristão? Qual a linha tênue de ser o braço executor do Estado, cumpridor da lei, e ali não tem função terapêutica, isso desde os reformadores, tá? Agora vamos entrar na teologia cristã. Os próprios pensadores da história do cristianismo chamam o Estado o Estado da espada, do tipo assim, a cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade de Deus, ou o reino de Deus, é a igreja. A igreja tem função de recuperar, reabilitar moral e espiritualmente o ser humano. Não. Romanos 13 diz que o Estado é o executor. Ele traz a espada e ele é o vingador de Deus. Olha que coisa interessante, até para acabar com o romance no coração cristão. A função do Estado, em todo o seu aparelho ou instrumento, não é para recuperar o ser humano. É para viabilizar o ambiente social seguro para a maioria. Por isso que não é anti-evangelho, pena de morte ou prisão perpétua numa sociedade que funciona. Obviamente que na sociedade que nós temos, também com um executivo comprometido moral e legislativamente, morreria muita gente inocente só porque os trâmites eles não foram fiéis, sacou? Mas os próprios reformadores entendem que a igreja, o reino de Deus, recupera o ser humano, o Estado pune. Então, assim, cumpriu a lei? Cumpriu. Está lá no texto de Romanos 13. Quer não temer a espada que o Estado porta? Faz o bem, terás o louvor dela. Por exemplo, eu vejo como eu. Então, assim, olha que interessante. Eu sou esse pastor e você me conhece, me respeita, congregou na igreja que eu sou pastor, como policial. Então, assim, olha para mim além do que a minha aparência demonstra socialmente. Por quê? Porque eu, como um cristão, entendi minha posição social e, mesmo que tenha uma estética polêmica socialmente, os valores demonstram outro caminho. Então, por exemplo, eu nunca fui parado pela polícia depois que me converti, 22 anos de conversão. Mas sem a conversão eu era parado todo dia e não tinha uma tatuagem. Olha que interessante. E eu fui para Deus e para o Evangelho perguntar para Deus, caramba, hoje eu tenho o visual polêmico e nunca fui parado por polícia nenhuma. Romanos 13. Quer não temer o Estado e a espada que representa Deus para executar o mal? Faz o bem. Então eu não sou um praticante do mal. Por isso não tenho o Estado com a espada dele correndo atrás de mim, né? Então, eu acho que a problemática social da sociedade brasileira com a polícia é que ela confunde. Mas tem que fazer análise do ecossistema do cara. Não é minha função, não.
Sacou? Eu tô sendo literal. Assim como um pastor tem que abrir a Bíblia e dizer o que está escrito, o policial tem que dizer o que está escrito. Eu não estou aqui para fazer juízo de valor, se você tem ou não o que comer. Então, isso aí, outros órgãos competentes vão fazer análise. Porém, coloquei todo esse fundamento para fazer a pergunta da linha tênue. É a mesma coisa eu como pastor. Qual a linha tênue de confrontar o pecado de alguém e ser contra alguém? Qual o limite, cristão ou não, do policial ser legal, a partir daquilo que está escrito no ordenamento jurídico, antipático à marginalidade, porém, preservar a dignidade humana do outro, porque eu penso o seguinte, uma coisa é numa troca de tiro, um policial ter que matar o vagabundo. Uma coisa é o vagabundo vir contra o policial ter que garantir a si, sua equipe e a segurança social. Outra coisa é o cara ser preso e ser executado, por exemplo, depois de ter sido preso. Então, tipo assim, a linha tênue, por exemplo, eu preciso ser antipático ao comportamento do cara, assim como o pastor é antipático ao pecado. Mas, tipo assim, como eu mantenho a minha sobriedade, eu como pastor, você como policial, de estar contra a atitude de alguém e não ser contra alguém. Do tipo assim, ó, vou confrontar o teu pecado, mas eu estou esperando que você se arrependa. Eu vou prender você. Mesmo que não seja a sua função como policial recuperar o cara, só estou te prendendo porque a lei manda, mas que tudo vá bem na tua vida, tchau, sacou? Então, assim, ó, como se manter ser humano com uma profissão tão enlouquecedora como essa? É uma pergunta que eu me faço sempre e tem que ter Deus. Porque a polícia, ela, se faz qualquer curso, ela leva a personalidade do ser humano que está por trás daquele policial. É a personalidade do policial. E quando você vai abordar, eu brinco que é o gosto do cliente. Se ele ficar de marra, vai ser algemado. Tem de doce, tem de sal, né? Tem de doce, tem de sal. Quer vir na marra, de tira a mão de mim. Eu falei, irmão, você vai estar preso. A questão é como você vai entrar na viatura. Você já está preso. Você só não entendeu ainda. Mas você vai sustentar isso aí? Aí se ele for lutador, irmão, você vai ser preso de qualquer jeito. Nem que você vá com 2 tiros na perna, você vai ser preso. Você quer ir? Só que tem um versículo, Provérbios capítulo 15, versículo 1, que Deus botou no meu coração. Falou, Josué, palavra dura suscita ira, mas a resposta branda desvia o furor. O cara está cheio de marra, fala baixo com ele. Aí o cara está cheio de marra, eu falei, irmão, tudo bem? Me apresento, vamos me acompanhar? Vou te algemar, porque você é grande ou tal, para você não fugir, entendeu? E pum. Todas funcionam, quase todas, né? As que não funcionam porque tem que ir. A linha tênue, eu entendo que é o comportamento do abordado. Entendi. Fui abordar um rapaz, outro dia ele jogou o carro para cima de mim, tivemos que abordar energicamente. Não precisou matar, nada disso, mas tivemos que abordar, jogar no chão, algemamento, família vem. Então está atrelado à reação da pessoa. Muitas das vezes está atrelado, mas coisas que eu falava, que eu não falo mais. Por exemplo, o cara chega para mim, na chaparra, sou bandido. Eu falo, rapaz, se Deus abençoar muito, tu vai pegar 1 ano e 2 meses no fechado. Esse 1 ano e 2 meses, tu acha que tua mulher vai ficar aqui fora? E aí, tu acha que ela vai ficar fazendo a carteirinha toda terça-feira para ela te visitar? E ela bonita, todo mundo aqui dando em cima dela e tal. Aí eu ficava falando isso e o cara chorava, porque ele falava, realmente, será que ela vai estar comigo? Será? Estou na crise, estou naquele pânico. E aí Deus falou para mim, Josué, não fica falando isso. Não fica atormentando a alma desse povo, não. Porque eu atormentava assim, sabe? Pô, tua mãe aí, cara. Tua mãe te criou para isso, maior vergonha que tu tá fazendo. Tua mãe vai tomar dura toda vez que ela for te ver. Gastar o dinheirinho dela de faxineira aí, ó, para te visitar. Ou o dinheirinho dela de... E aí, ou seja, essa linha tênue, eu acredito que você tem que buscar Deus para você estar sempre bem com Deus, para você não cair no jogo do preso, do autuado ou do abordado. Porque eles reagem de maneiras inusitadas. Esse estar bem com Deus inclui a saúde emocional desse policial e a saúde familiar, como que ele vai em casa, como que está o casamento, os filhos, porque uma coisa deve afetar a outra, né? É lógico, exatamente. O policial está bem com a casa, com a família, ele naturalmente ele tem uma tolerância maior em conversar com a pessoa que está sendo abordada. Quando ele está muito acelerado, às vezes acaba que ele também acelera na abordagem. E a gente sempre busca não acelerar, porque
O ser humano, não sei explicar, mas quando você fala baixo com ele, escuta, ele desabafa, conversa, mesmo sendo preso, 10 minutos ele calma, ele quieta, sabe? Aí cai em si, aí quer tomar remédio, lembra de um monte de coisa. Ai, como é que tá meu filho? Fala, pô, tu não vê teu filho há 10 meses, pô, tu quer ouvir teu filho agora? Entra numa crise de identidade. Mas está muito atrelado a essa reação, o contato, entendeu? Como o cara vai reagir define como vocês vão reagir. Isso. Ok. Não deveria ser, mas na prática acontece muito isso. Mas por isso que a gente se prepara sempre para as piores situações. Pro cara, você vê que o cara às vezes não quer morrer, ou ele tá, e você fica ali, vou atirar, não vou atirar, você sabe? Dando aqueles segundinhos ali que são frações, para poder ver. E às vezes a maioria das pessoas se entregam, sabe? Folclore e realidade. Você falou aí duas coisas que me chamam a atenção. Você está preso. Como você vai entrar na viatura, o que você vai escolher. Se eu tiver que te paralisar aqui, te der um tiro para você segurar sua onda aqui, e a morte desse meliante nessa tentativa de prisão dele. Ele resiste, ele reage, ele vai contra a força policial, o policial se sente atacado, vai ter que matar o cara. No folclore brasileiro, nacional, para nós, leigo, o policial brasileiro ele é proibido pelo politicamente correto, pelos direitos humanos e pelo ordenamento jurídico a não tirar a vida do cara. Então, é o comum, do tipo assim, ó, policial matou o cara na troca de tiro no assalto a banco. Ferrou, né, velho? Porque do tipo assim, ó, parece que já convenceu a massa que o policial não pode usar a arma. Nossa, ele usou a arma. Aí eu falo, vou orar pelo cara, né? Ferrou a vida dele. Mesmo ele fazendo a coisa certa no contexto certo, tá ferrado e tal, não sei o quê, bababá. É isso? Não é isso? Tipo assim, ó, como que é? Cada vez que um policial tem que usar uma arma, dar um tiro num cara para parar o cara, ou matou o cara, ele tá ferrado com essa jurisprudência interna, institucional, ele tem que responder a um processo, ele tem que responder a um processo no ordenamento jurídico, ou não, dependendo do contexto, já está justificado o próximo. Então, esse é um assunto que a gente tem, por exemplo, outro dia teve uma situação, 2 tiros foram desferidos no queixo, na barriga, o rapaz sobreviveu. Ele estava com uma pistola na mão. O que está acontecendo hoje? Hoje o pessoal quer que você esteja em risco de morte para você usar a arma. Teve uma deputada que falou assim, estava numa plenária lá, e os policiais, vocês só podem usar a arma depois que o bandido atirar. A cabeça dela. Não, se eu tivesse 3 vidas, eu até entenderia, mas com uma só, a única vida que Deus me emprestou, porque a vida nem é sua, se você se matar, tu vai ter que dar conta. O que acontece? A atuação policial ela tem sido tolhida diariamente. Eu não sei se é pela esquerda, se é pelo pensamento de esquerda. Eu brinco que todo mundo nasceu de esquerda e no final vai virando de direita. Você vai se amadurecendo com a vida para direita, porque eu tenho 3 filhos, eu penso, conta para pagar a escola, filho, mulher, atenção, passear. Não dá tempo para ficar muito em guerra de ideologia. A atuação policial hoje, a gente tem cada dia mais sendo tolhida. As pessoas querem entender por que era necessário atirar. Claro, são pessoas que não estão atuando, têm uma opinião formada, elas não querem saber a sua opinião, e elas não estão nem aí para a vida do policial, a verdade é essa, não estão nem aí. Se eu morrer, sabe o que vão falar? Ah, por que ele morreu? Ah, não, mas ele trocou tiro. É a profissão dele, né? Recebe para isso. Eu não nasceu para morrer, nasceu para trabalhar. Então, acontece, mas o policial errou. Se você perguntar, o policial matou numa troca de tiro, posta que foi execução, já está incrustado na pessoa. Uhum. E como eu trabalho diariamente com isso, eu vejo que nenhum policial quer matar alguém de graça. Só se tivesse maluco. Se você quer sair da tua casa, vou matar alguém de graça. O cara não quer assim arrumar problema. Mas às vezes tem que atirar. Entendeu? Teve que atirar, atirei. O pessoal, vai atirar no pneu. Beleza, tomara que dá para atirar. Mas eu falei, teve um caso que o rapaz, uma situação de Maria da Penha, ele levou 2 tiros e morreu, o autor agressor. Eu fui falar depois com o policial, falei, e aí, como é que tá, irmão? Como é que foi? Ele falou, tô bem, pai, tô bem, eu não quis matar ele, eu dei na perna dele. Ele morreu porque foi uma fatalidade, mas ele estava com uma faca na mão, tranquilo, conversando, não foi prazeroso, mas eu botei 2 na perna dele, ele morreu.
E aí, mas internamente para nós é normal, mas para a sociedade... Mas, e claro... Então, esse cara não se ferra dentro da instituição, nem diante da lei. Tipo assim, na operação, do tipo, tem as suas variáveis, do tipo assim, ó, não fui lá e executei o cara. Infelizmente, tive que usar o meu instrumento de trabalho para resolver a equação. Sim, não, ele não tem problema, só que quem manda é o Ministério Público na denúncia. O problema nosso não é responder internamente. Ou o delegado querer capitular como homicídio também é um problema, como o delegado, né? O delegado tem a convicção livre dele, então ele pode entender que é crime e botar para frente. Só que o problema é o tribunal do júri, né? Se ele for denunciado, for pronunciado. Todo dia tem uma pronúncia aqui, ó, no júri de Samambaia. E aí, pena de 12 a 30 anos. Caramba. É não ir para o júri. Porque as pessoas não gostam da atuação da polícia, porque a polícia está sempre confrontando, atirando. Não era necessário atirar, sabe? E teve uma situação aqui na Samambaia também, o menino magrinho espancando a mulher, sabe? E aí ele veio para cima, levou um tiro na perna. E aqui em Brasília tem muito isso, atiro na perna, usar spray. Eu falo, pô, mas não dá, né, para fazer isso toda hora. Mas a gente passa muita dificuldade com esse negócio de atirar. Assim, de 1 para 10, qual o percentual da apresentação de uma denúncia? Do tipo assim, ó, aconteceu. De 10 operações, quantas são denunciadas no Ministério Público para tentar ferrar com o policial? Não tem como, não tem essa estatística. Mas alguma Mas é comum, é rotineiro ou não? É comum as pessoas questionarem a necessidade do tiro, por que atirou, não importa se ela estava com 50 quilos, se ela estava com 2 granadas, eles não querem saber. Quer saber por que o policial atirou. Usou a arma. Entendeu? No filho dela, no parente dela. Era necessário? Eu falei assim, aí, entendeu? Essa análise injusta da sociedade, e dependendo da cabeça de um superior, né? Um delegado, um magistrado, isso vai monstrificando a personalidade também do policial, dane-se. Ele vai ficando frio. Ele vai ficando, acabando que ele não quer mais se envolver. Ele vai lá, salva o mundo. Deu um tiro. No final, o ladrão já está solto, não morreu, e o policial está respondendo uma corregedoria ou no NCAP, né, que é o Núcleo de Controle Externo, ou, enfim. E aí ele começa a desanimar. E aí ele começa a ver, não vale a pena me doar para a sociedade. Acabaram de roubar um carro aqui, saiu disparado, botei 2 tiros no pneu do carro. O cara capotou, ficou tetraplégico, o ladrão. Era necessário? Por que não deixou fugir? Posteriormente fez uma investigação melhor para prender ele na casa dele, sentado. E a gente pouparia a vida dele, do agressor. É isso que eles ensinam para a gente. Falou, mas eu sou policial, sou igual o pastor alemão, sabe quando solta, vai atrás do gato? É assim que a gente é, isso que é a polícia. A gente brinca, o polícia está sempre certo. Claro que não é, né? Mas você entende o que eles querem hoje? Acabaram de assaltar um carro, que eu deixo o cara fugir, faça uma investigação e eu prenda sem violência. Fala, mas e a violência que ele usou com a vítima? E o carro tem seguro? Não, mas a vida é mais importante que o patrimônio. Falei, mas de quem perdeu também, né? De quem perdeu o patrimônio, porque eles vão falar, mas essa S10 não é tão valiosa como uma vida. Você deu 2 tiros no pneu, capotou e o cara morreu. Para salvar um bem que é substituível, a vida dele foi insubstituível. Por que você não fez uma investigação de qualidade e prendeu ele em casa? Aí eu fico pensando assim, respiro. Eu não posso falar o que eu penso, nem vou falar o que eu acho sobre esse tema. Tem uma linha de razão, mas só que eu falo que não funciona assim. A gente não está nessa investigação. A gente vai atrás, e se ele reagir, e se ele der mole, ele pode perder a vida dele. Entendeu? Tu consegue ter uma análise, assim, promotoria, os juízes e tal, de quanto essa mentalidade também corrompeu o judiciário, assim? Eu não sei Tem gente pronta nessas cadeiras para ter esse olhar contra a polícia, assim? Existem muitos. Hoje o Brasil está... Esse é o grande desmotivacional da atuação policial. Quando chega nesses órgãos que são os poderosos e a gente encontra uma resistência em, tipo, como eu te fiz a pergunta, imagina um promotor perguntar para o policial, por que você não deixou ele fugir e fez uma prisão posterior? Porque você deu 2 tiros no pneu, o carro capotou, ele morreu. Aí o policial falou, não, eu mandei ele parar, ele desobedeceu a ordem de parada. Mas
uma simples ordem de parada. Ou seja, ele desconstruiu um princípio, ele desobedeceu, foi punido. Claro, a gente não queria matar o cara, mas o tiro no pneu, ele, em vez de parar, foi parado, capotou, morreu. E aí começam essas perguntas, falam assim, ué, mas bandido é ele, bandido não sou eu. Ele roubou, ele é o risco do empreendimento, eu sou policial, eu sou pago para isso mesmo, para proteger a sociedade. E eu protegi do jeito que dava para proteger. Não, mas isso aí não é o adequado. Aí o policial vai ouvindo isso. Quem sofre não sou eu, não. É quem? É quem vai ter o carro roubado. O próximo roubo, você acha que ele vai atirar no pneu do carro de novo? Ele vai sair atrás do ladrão ali, desesperado para prender? Provavelmente não. Essa é a minha opinião. Não estou falando que a polícia faz isso, nem o policial. Entendeu? O policial não vai querer. Pode ser que ele queira ainda, mas isso é a minha opinião. Entendi. Tu falou, eu estou policial, eu estou delegado de polícia. Por que a polícia e para onde tu está indo? Se tu está, o que tu és? Qual é o teu destino? Na verdade, eu sempre falo que eu estou policial porque eu sou Josué e o delegado é só um cargo, é só uma porta que Deus me abriu para fazer o que ele tem. E eu sempre falo estou para me lembrar que eu não sou nada, eu sou só um servo e tenho uma função que é uma função nobre, importante. E eu tenho aprendido até com seus ensinamentos aí sobre como o homem se sacrifica pela família, né? Pela esposa, pelos filhos. E isso está muito atrelado a me relembrar quem eu sou, de onde eu vim. E por isso que eu sempre falo que eu estou. Eu não sou delegado, eu estou delegado. Porque ser delegado é da essência. Eu amo atuar como delegado de polícia. Resolver problemas que não têm soluções, mas a gente, em tese, resolve, né? Crise existencial, crise de casamento, marido que não volta para casa e tal. Como é que eu vou resolver um negócio desse? Mas eu estou delegado, eu sou Josué de Lima Pinheiro e desempenho uma função que Deus me confiou, que espero desempenhar com propriedade, incentivar os demais, que vale muito a pena atuar, mas é uma responsabilidade, porque é a mesma coisa, o pessoal já me conhece em qualquer lugar, ninguém passa detector de metal, eu não apresento nota fiscal quando eu vou no Superadega, por exemplo, que os caras já me conhecem. Não, nunca me fiscalizaram, nunca pediram nota, nunca fui revistado. Por quê? Porque eu estou delegado de polícia. E sabe que, entendeu? O delegado não vai furtar, o delegado não vai passar a mão. Enfim, são várias situações. Mas eu estou buscando, igual o senhor sempre ensina aí, né, ser protagonista da nossa história. E eu só tenho o 2º grau, eu completei a faculdade, eu não tenho pós-graduação em nada, mas na vida, né? E eu busco esse protagonismo. E por isso que eu não aceito que os moleques ficam delinquindo, ou as mulheres, e arrumando desculpa. Porque essa desculpa não muda nada. Ela tem que ser protagonista. Se a vida te deu um limão, irmão, faz uma limonada. Eu nem quero saber dos seus problemas, eu quero que você vença e traga para mim uma esperança, que eu também preciso de esperança. Sabe? E esse protagonismo, você que trabalha com a periferia, com pessoas ricas e pobres, eu vejo isso aqui e eu falo, meu irmão, tu pode, e tem várias histórias maravilhosas, sabe? Dá para ser protagonista da sua própria história, mas demanda tempo, demanda fibra, demanda, o tu falou, né? Comer comida ruim um tempo, aí passar fome. Eu não sei por que Deus permite isso, meu. Aí os caras desanimam e olham para trás, mas eu passei muita luta também. E hoje eu falo, poxa, eu estou aqui um cargo que a maioria dos meus colegas estudaram escola pública, escola particular, São José e tal, eu estudo escola pública, aquele caneca azul, que o pessoal zoava aquela caneca, o lanche abria o pão, né? Sim, zoava o pão, tu tinha que ficar em atividade ali para não comer um pão zoado. Mas isso tudo é como se não importasse. A importância é o que tu vai fazer hoje e o que você vai decidir hoje para chegar onde você tem que chegar. Onde nasce tua obstinação pelos estudos? Assim, desde que eu te conheci, tu é um cara teimoso. Tipo assim, ó, eu sou insatisfeito, incontrolável, eu tenho um foco de prosperidade e eu não estou falando só financeiro. É do tipo assim, uma coisa que a gente já conversou nos bastidores. Se eu parar, eu morro. Por exemplo, meu sonho é ir para uma roça. Aí eu vou para a roça, chego na roça e eu falo, ixi, não aguento. Igual você falou, metrópole, treta, barulho, gente e tal. Esse é o espírito do visionário, né? Do empreendedor.
Onde que nasce essa tua insatisfação? Eu não estou satisfeito com a vida, nem comigo mesmo, nem com a minha profissão, aspas. Eu quero sempre estar um degrau além, acima, e eu não estou parando de sonhar, não estou parando de estudar, não estou parando de criar, não estou parando de ver. Porque quando eu parar, eu vou morrer. Eu não quero... tem muito isso em Brasília, né, do funcionalismo público. E eu falo bem assim, o funcionário público, às vezes ele não quer trabalho, ele quer emprego, ele está empregado. E talvez esse estar empregado faz com que esse cara não esteja trabalhando. Para mim, eu divido isso aqui, né? Então, não que você não possa estar empregado e trabalhando, mas em Brasília, o DNA do candango, assim, do cara originário de Brasília, eu quero me garantir. E nem todo que quer se garantir está inconformado, sacou? Aí ele vai, passa no concurso público, não, 4 mil, tá bom. Aí não sonha mais, sacou? Morreu, sentou naquela cadeira existencial e não pensa mais nada e não tem aquele inconformismo. Onde que nasce o teu? Assim, essa é uma pergunta que eu me faço sempre, mas eu brinco, eu falo assim para minha mulher, eu sou nazireu, eu fui consagrado desde o ventre da minha mãe para Deus. Não muda muito quando você não entende isso, mas quando você entende, isso me agonia no sentido de... Quem se aproximar de Deus não tem como não crescer, não tem como ser confrontado, não tem como ele te levar para outros lugares. É como vocês estão no hub aqui, e por que você não pode ir para um lugar maior? Por que você não pode alcançar outras pessoas? Por que você não pode alcançar a Tailândia, um lugar diferente? É a mesma coisa que acontece comigo aqui dentro, é como se eu tivesse... o mundo fosse só como é que eu vou dizer? É como se fosse assim, Josué, você está aqui, mas você não pertence aqui. O Deus é o dono de todas as galáxias. A gente tem que crescer, tem que evoluir, tem algo mais. É como se Deus estivesse agindo e Deus quisesse que eu participasse dos projetos dele. Eu falei, Deus é muito doido, porque eu falei, Deus, tanta pessoa para você escolher, para você achar. Deus vai lá e me acha nas minhas manias e paz. Eu estou pensando em Sansão ou Jonas mesmo. Eu falei, vou fugir de Deus. Porque, onde que tu vai? Igual eu te falei, tem lugar melhor? Eu fui fazer outro dia uma prova, eu falei, tem Paraíba, morar na praia, perto da praia, e meu coração falou assim, Josué, não se ilude, tu não nasceu para isso não. Vai ficar na capital, confusão mesmo, gente, você vai ensinar 10 vezes, a pessoa não vai obedecer nunca, não vai acreditar nunca, mas tu vai ficar... E aí, nasce disso, eu acredito, de me aproximar de Deus, com o coração aberto, sabe, com desejo de fato obedecer a Deus. E ele sempre me impulsiona, me mostra um caminho, sabe? Eu estava fazendo uma distância da Terra para Júpiter, sei lá, são 450 milhões de anos, se você for na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Dá 400 quilômetros. E Deus falou, José, eu vou lá e volto. Isso não é nada. É como se tivesse algo a mais para ser feito e a gente tem que só se posicionar para fazer. Só que só se posicionar com Deus, irmão, é um monte de coisa. É um abrir mão, é ser rejeitado, é não ser compreendido. E eu tenho vários desafios, assim, sabe? E eu olho isso como uma oportunidade. Igual eu falo assim, poxa, eu falei, Silvio, o pastor Anderson lá, o pessoal arruma confusão com ele e tal, mas ele não está falando nenhuma mentira. Só que uma coisa que eu ia falar, que eu acho, assim, resumindo minha visão sobre as coisas, que as tretas e diálogos, é que você está num ramo de valores, você está num ramo de guerra cultural, é uma guerra de dizer e de implantar valores que vão traçar destinos. Como eu te falei, isso aí é uma coisa que, se tu visse a dimensão, pelo menos eu olhando do lado de fora, eu fico olhando assim, falando lá, ele está falando sobre algo que mexe com toda uma cidade. Você não está falando com uma coisa que mexe com uma pessoazinha, duas. Você está falando, se as pessoas botarem em prática o que está sendo confrontado, aquilo muda o rumo de uma cidade, o rumo de um estado, o rumo de um país. Mano. Daí, meu irmão, como é que tu não quer luta? Como é que tu... Eu falei, não, vai ficar em confusão o resto da tua vida, enquanto tu ficar nesse ramo. Como não quer inimigos, né? Você pode mudar o ramo de uma estação, de um lugar, um pai disfuncional virar um pai funcional. Você tem noção do que é isso? Não sei se tu acompanhou o meu Instagram de ontem para hoje. Uma esposa me procurou, botou um textão. Meu marido cansou de casa, saiu de casa, me abandonou com o filho dele, tal, não sei o quê, bababá. Começou a ouvir tuas pregações, pregação do pastor Jack, entendeu
o evangelho, entendeu Jesus, entendeu o sacrifício de Jesus pela igreja, pela humanidade, se arrependeu, voltou para casa, estávamos divorciados, acabamos de nos casar novamente. E Deus falou bem assim, ó, até arrepio, mano. Chorei ontem. Se vocês tornarem público essa história, eu vou mudar um negócio na vida de vocês. O cara estava estéril, não podia mais fecundar. Quando eles se quebrantaram e falaram, Deus, aceitamos e vamos falar para o Brasil o que o Senhor fez. Puf, a mulher engravidou, mano. Então, Aí você está aqui numa treta, você está numa trincheira de guerra. Então, as profissões são muito parecidas, né, quando praticadas, né? O pastor, quando é pastor, ele não é pastor de uma placa. Ele é pastor de uma cidade, de um país. Então, a ativação dele de proteger a ovelha do lobo, o pastoreio é isso. Eu tenho que nutrir a ovelha e atirar em lobo. É para isso que serve vara e cajado também. Não é só para pastorear, é para defender. E às vezes uma profissão combativa, né? E às vezes quando você está no campo de batalha, por isso que eu perguntei sobre a humanização, porque eu passei por esse processo. Então ter que evangelizar evangélicos e ter que confrontar pastores, velho, porque vagabundo é vagabundo. Eu não tenho que achar vagabundo na profissão heróica. Você não tem como policial estar investigando policial. Eu não tenho como pastor estar confrontando pastor. O ofício do pastor é evangelizar, levar boa nova. Agora eu tenho que frear o carro, voltar atrás para dizer, não, peraí, eu tenho que confrontar amigos de profissão. Não, bicho, quer ser vagabundo? Não vira policial, pô. Tá aí o Comando Vermelho, entra pro Comando Vermelho, pô. Quer ser vagabundo, não vira pastor. Então, quando a gente entra na guerrilha, a gente perde um pouco do cenário. Aí quando vem esse feedback do tipo assim, ó, eu perguntei por que eu desumanizei. Porque é antipastoral combater o pastorado. Isso me endoidou. Se eu não tivesse uma família alinhada, do tipo assim, como isso mexeu com a minha cabeça? Sacou? De montar uma rede de voluntários, advogados e psicólogos e ter pastor preso a partir das minhas ações, cara, é surreal. Tem pastor que pode pegar mais de 40 anos de cadeia por, sei lá, 10, 12 crimes sexuais, sabe? E isso foi tirando um pouco da esperança e drenando. Aí vem um casal dizendo bem assim, olha, teu ministério não é só a guerra. Eu sei que tem um ambiente da guerra, mas do tipo, toma o bálsamo, ó a água aqui, ó. Tá funcionando para cá. Então, ao mesmo tempo que é resistência de um lado, é vida do outro, né? Ao mesmo tempo que assim como o ofício pastoral, como o ofício policial, um está preso, mas o outro está garantido. Essa é a lógica. Então, quando eu pastoreio protejo e resisto ao outro, tipo, parei o lobo, estou protegendo a ovelha. Prendi o cara, estou protegendo aqui, ó, a família, resguardando a sociedade e tal. E isso mexe muito com as emoções. Em que ponto? Como que a gente volta humano para a vida? Então, peguei voo aqui para ir, sei lá, no Nordeste, para ir para a audiência lá de vítimas contra pastor. Como que eu volto para casa? Sacou? Como que eu abro a porta da minha casa e deixo todo esse câncer fora e entro como pai e marido da Keila? Então, olha o nível de maturidade, de autorreflexão que eu tenho que ter para ser um homem de guerra, mas também ser um homem de paz. Um Davi. Eu mato 400 na guerrilha, mas eu volto para casa e pego minha harpa para adorar. Imagina, ser cheio de poeira, suor e sangue, vai para a guerra, peita qualquer inimigo, tô nem aí, cai para dentro. Sou de guerra, mas também sou de paz. Sei que horas a guerra para. E é muito tênue a linha, sacou? De saber que hora a guerra para, porque às vezes você dá tanta moral para o inimigo que você não consegue celebrar a vitória de outro lado. Então, por exemplo, é tanta vagabundagem no meio da igreja que eu posso estar tão envolvido com problemas que eu não vejo esse casal celebrando, dizendo, por sua responsabilidade, recasamos, a família está refeita e agora a gente está grávido de um milagre, o cara estava infecundo, sacou? Então, profissões como a nossa, de combate, não podem ser travadas de maneira cega ao ponto que as emoções se contaminam e a gente exalta só o inimigo e não exalta quem está sendo protegido, sacou? Assim,
Eu busco, assim, por isso que eu acredito que o homem ele tem que ter uma esposa, porque ele sozinho não consegue carregar esse piano se ele levar de coração. E a minha esposa, ela sempre me ajuda, eu converso, a gente tem nossas... Assim, a gente chama arranca-rabo, né? Mas tem briga daqui, no sentido de que ela me confronta, tá sempre me conversando, me botando no meu lugar, podemos assim dizer. Mas o que acontece? A sua mensagem, exemplo, vamos lá, pegar um pai disfuncional, vida louca, tem 4 filhos. Se esse cara entra na linha, o destino daqueles 4 moleques são mudados pro resto da vida deles. Você está entendendo o problema dessa sua mensagem? Quando ele recebe o confronto, ele vai receber. Se ele te ouviu, ele foi confrontado. Mas o que ele vai fazer com aquela mensagem? Ele vai botar em prática? Se ele botar, os 4 meninos dele vão ser transformados, vão ser revolucionários. São os Martin Luther King. Então, eu acho que é por isso que você é bloqueado, é perseguido. Tem as tretas, tá, mas acho que isso aí é o de menos no sentido, minha visão, claro, né? Porque, beleza, brigou, confrontou, será que esse pastor vai mudar? Mas agora, as pessoas que, o contexto de família, do pai sacrificar, ser um pai presente, um pai que de fato se interessa pelos filhos, isso muda o destino da molecada, isso muda o destino de uma menina. Caramba. E aí, é isso aí para mim que é o mais preocupante para um Instagram, essa mensagem. Agora, quando você denuncia um pastor, denuncia outro, beleza, tem esse outro chamado, tal, mas o que impacta é o que eu falo para você, eu falo, amor, quando ele fala para o pai, meu irmão, tu é bandido, vai sair de casa, vagabundo, cheio de filho, e vai por causa de outra mulher, rabo de saia, o que teu filho vai falar daqui a 20 anos para você? Qual marca que tu deixou no coração dele? O cara fala, não, pô, quero deixar uma marca no coração dos meus filhos, vou honrar minha mulher, vou cuidar da minha esposa. Isso para mim que é onde você é perigoso, pai. Porque aí é que a mensagem muda. Agora, denunciar pastor, se eu fosse falar todos os pastores que eu já aprendi, que não sei o quê, de sacanagem, de criança, e sou crente, não sei o quê, eu nem falo nada, eu fico aqui, faço meu procedimento, quer um biscoito, quer uma água, tá preso. Eu nem falo nada. A minha mulher fica indignada. Outro dia eu tenho uma situação lá, o cara, pastor, enfim... Agora a gente fala isso. Aí o cara, minha mulher, ele estava me traindo. Eu falei, não. Aí minha mulher, mas ele estava. Eu falei, estava. Mas eu falei, amor, eu não vou falar que sim, que não, porque se eu falar que sim, que não, a pessoa comete um desmaio na minha frente e começa a se tremer, espuma na boca, tem que chamar o SAMU. Só porque eu falei a verdade para ela, outra, manda ela procurar outra pessoa, porque as pessoas querem a verdade. Daí quando tu fala, a pessoa fica teu inimigo, fica contra você, em vez de ficar a teu favor, sabe? Obrigado por ter aberto meus olhos. Mas como assim? Isso mesmo? Mas, enfim, eu acredito que esse é o perigo. É quando um pai de família, ele entende a mensagem, vê a importância que ele tem para um lar, para o destino dos filhos, da esposa e dele mesmo, porque senão depois ele vai se arrasar lá no final, aí vai meter depressão. E aí, quando ele entende essa mensagem, que eu sei que você fala por amor, por zelo, eu falei para as pessoas, cara... Ele fala isso por amor, ele não odeia as pessoas, ele está bolado, ele não está bolado com ninguém, trocar com ele, tomando um café, vai desenrolar, ele é super normal, mas só que tem essa parte dos confrontos, mas e se você botar em prática o que ele está ensinando, cara, as pessoas teus filhos vão ter prazer, está do teu lado, tua mulher vai ter prazer, entendeu? Só não é fácil, é um sacrifício, mas vai nessa vibe. E aí isso que eu tento ensinar para os moleques lá no Rio, porque todo lugar não te conhece, né? O pessoal te conhece, o Anderson, tu conhece o Anderson? Eu falei, conheço sim. Eu falei dele, é normal, o cara é normal. Eu falo, você não sabe o que a gente é maluca, o que é desequilibrado, ele é normal. O conteúdo dele só confronta, o problema é o conteúdo. O problema é só mensagem. Pastor, o dia que tu mudar de mensagem, tu vai ter mais amigo. Quando tu ficar com esse de confronto, nem de pastor não, de pai, lá no paizinho, fala, pai, assuma o seu papel como pai na sua família. Aí aí vai melhorar a tua vida. Mas, como eu falo, você que sabe. Mano, um prazer, viu, recebê-lo. Deus continue abençoando tua vida, tua casa e tua jornada, tá? Foi uma honra recebê-lo aqui. A honra foi minha e estamos aí, vamos ver, tem mais diálogos aí, muitas coisas para falar, né, para agradecer a sua vida nesse sentido aí de paternidade. Eu me identifico muito com o que você ensina sobre ser homem, né, irmão? Não é ser homem de, eu pago as contas, isso é o de menos, Se eu me separar, vou pagar pensão, como uma molecagem, é muito fácil isso. Sim. Agora, ficar com a família, ajudar a crescer, cuidar da esposa, trocar uma ideia e entender esse papel de... Vocês falam maçonaria, tá? Mas eu entendo assim, ser o papel do pai. Isso aí é um presente para Brasília, para o Brasil.
essa mensagem. Por mais que ela doa, se a gente abrir o coração na humildade, sem criar estereótipos, sem fechar o coração, mas entender, falar, pô, cara, isso aí vai abençoar o destino dos meus filhos, isso vai mudar a história das pessoas que estão ao meu redor, se eu for um sujeito homem, não é pagar conta, quem está ouvindo aí não tem nada a ver com isso, irmão. Eu tenho dinheiro para pagar conta, mas é ser presente, é gastar tempo, é ter prazer em estar com a sua família, ao invés de, vou pro bar, vou beber, pá, eu vou ficar com a minha família, pô, vou estar com meu filho, vou gastar um tempo. Aí, meu irmão, aí a gente vira o mundo, aí tu muda uma cidade, aí tu muda o bairro. Eu acredito nisso. É nisso que tu é perigoso. Se a pessoa entender essa tua mensagem aí, meu irmão, tu muda o rumo de pelo menos uma molecada, que vai ter um pai melhor e vai crescer sem alguns traumas na vida. Falou, pastor. Tamo junto. Valeu. Pessoal, um beijo, viu? Deus abençoe. A gente se vê aí no próximo episódio. Tretas e diálogos.